Você já se perguntou qual a melhor forma de fazer seu dinheiro crescer de verdade? A verdade é que nós escutamos muita coisa sobre aí, principalmente sobre a bolsa de valores. Compre na baixa, vende na alta. Essa é uma das frases que eu mais escuto em noticiários, em pessoas que acham que a bolsa de valores é simplesmente isso. Elas acham que você precisa acompanhar a rentabilidade da sua ação todos os dias. Mas será que é assim que o jogo funciona? Será que é assim que o jogo deveria funcionar para você? Será que essa é a forma saudável de construir um patrimônio sólido para a vida toda? A verdade é que a grande maioria das pessoas, hoje nós temos 4 milhões de CPFs na Bolsa Brasileira, e elas estão fazendo, a maioria delas, não posso afirmar sobre todas, mas a maioria delas está fazendo a compra de ações da forma errada. Elas estão, elas não estão querendo ser sócias simplesmente de uma empresa. Elas estão querendo ser traders. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas mentalidades. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, antes de mais nada, eu preciso voltar a um ponto principal. O que é, afinal, construir patrimônio para você? Essa definição ela é diferente para inúmeras pessoas. E essa definição é super importante porque, de repente, você que está assistindo esse vídeo não sabe o que é. Construir patrimônio não é só sobre ter um monte de dinheiro lá no banco. É sobre ter ativos que trabalham para você. E eu não vou ficar me delongando em diferenciar o que é um ativo de um passivo. Acredito que se você está aqui, você sabe bem o que é isso. Se você não sabe, você precisa buscar o que é. Mas patrimônio é aquilo que te dá liberdade, te dá uma certa tranquilidade. E aí você precisa, ao longo da sua vida, se você não percebeu isso como adulto, é bom você perceber. E se você é jovem, se você perceber isso muito cedo, vai ser bom para você. Construir patrimônio, existem diversas formas de se construir patrimônio. A primeira delas, acho que é uma das mais óbvias e poucas pessoas seguem por esse caminho, é a decisão de abrir um negócio e trabalhar duro para fazer ele prosperar. Então, você vai trabalhando ao longo do tempo até que esse negócio se torne tão grande a ponto de que você seja próspero junto com o negócio. Outro exemplo é a compra de terrenos. Muitas pessoas ficaram ricas no Brasil comprando terrenos num valor aceitável e vendendo eles mais caros no futuro. Essa é a premissa básica da compra de um terreno, né? Ou ainda, se você vai adquirir imóveis, você precisa construir barracões ou casas que te gerem aluguel todo mês. É sobre ter coisas que geram dinheiro em vez de consumirem o seu dinheiro. Só que, principalmente no Brasil, mas no mundo todo, nós vivemos em uma cultura que nos ensina a ser consumidores, não proprietários. Nós gastamos nosso tempo e nosso dinheiro com coisas que perdem valor ao longo do tempo. Carro e moto, por exemplo, são coisas que levam o dinheiro das pessoas, né? Você vê aí na rua vários entregadores do iFood com a moto do ano, trabalhando igual um maluco para pagar ah, esse bem, quando na verdade ele deveria estar trabalhando por outra coisa. E se você usa para trabalhar esses bens, é excelente que você tenha. Eles te geram renda. Mas se são apenas um passivo que você compra, carro e moto podem se tornar um valor que a cada dia passa. Roupas de grife, eletrônicos caros, a maioria dessas coisas tem um valor de revenda muito menor do que o que você pagou. E eles te sugam o dinheiro, eles não te dão nada em troca. Patrimônio é o oposto disso. Patrimônio é tudo que você acumula e que ao longo do tempo faz com que mais dinheiro entre no seu bolso, sem que você precise trabalhar por ele. E é aqui que muita gente erra feio na hora de investir em ações.
Muita gente acha que ações são como terrenos. Muita gente acha que precisa comprar por um bom preço e vender por um preço ainda melhor. Isso aí, meu amigo, não é ser sócio de uma empresa. Você precisa voltar na definição essencial do que é comprar uma ação, sobre o que é ser sócio de uma empresa. Isso aí que você está fazendo é se utilizar da ferramenta do home broker para ser um trader. E aí, qual que é o problema disso? O problema é que quando você é um trader, você é um especulador. Você não se importa com a saúde da empresa, você não se importa com o lucro que ela gera, você não se importa com a qualidade da gestão. Você fica simplesmente vidrado em uma coisa: o preço. Você olha para gráficos, olha para a cotação todo dia, olha para as notícias de última hora, e você fica como que tentando adivinhar se a ação vai subir ou descer, afirmando coisas como: a ação está muito cara, não dá para comprar essa ação. E aí você fica tentando lucrar com a volatilidade, não com o crescimento da empresa. E o trader está agindo como se estivesse jogando um jogo, onde o objetivo é prever o próximo movimento. É como se você comprasse um pedaço de pizza na pizzaria só para tentar revender para um amigo por alguns centavos a mais. Esse é um exemplo, porque o trader não quer ser dono da pizzaria. Ele só quer lucrar com o movimento de uma única fatia. Isso é ser trader. Esse pequeno exemplo. E o problema é que essa mentalidade leva a um erro gravíssimo, a busca desesperada por preço baixo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Você não pode cair na armadilha de ficar tentando achar que o preço de uma ação está caro ou está barato demais. Você precisa ter uma estratégia. E o trader, essa mentalidade de trader faz com que você queira comprar a ação mais barato. E na maioria das vezes, uma ação só fica barata por um motivo: a empresa é ruim. Ela não te gera lucro, ela não cresce, e o mercado precifica isso. O trader vê o preço baixo e pensa: é uma oportunidade. É uma oportunidade de comprar a empresa barata e vender ela mais cara no futuro. Mas, na verdade, está comprando um ativo que tende a zero, ou seja, o valor do seu patrimônio tende a zero. E o sócio ele tem uma mentalidade completamente diferente. O sócio que é sócio, quer comprar uma ação cada vez mais cara. Não que ele queira pagar mais caro simplesmente por uma ação, não é isso. Mas ele fica feliz quando o preço sobe, porque ele sabe que isso é reflexo de que a empresa está indo muito bem. O sócio não se importa com a cotação de amanhã. Ele se importa com os lucros da empresa daqui a 5, 10, 20 anos. Ele entende que no longo prazo, o preço de uma ação sempre segue o lucro da empresa. Quanto mais lucrativa a empresa for, mais o preço da ação vai subir, mais dividendos ela vai pagar e mais o seu patrimônio vai crescer. Deu para sacar um pouco a ideia? A mentalidade de sócio é a única que realmente constrói riqueza. E toda essa discussão que o canal tem passado, com alguns comentários de que você precisa avaliar o preço da ação, você precisa entender se a ação está barata, se ela está cara, isso se destrói. Todo esse discurso precisa ser destruído com uma mentalidade. E mentalidade, eu não consigo colocar aqui, eu não consigo imprimir mentalidade nas outras pessoas. Eu consigo fazer um trabalho de demonstração e é nisso que vamos focar a partir de agora. Eu pensei em 2 exemplos dos quais eu imagino que vocês vão ficar, imagino, convencidos de que vocês precisam mudar a mentalidade que, o preço da ação importa sim, ou o preço da ação não importa, ok? Então, vamos para uma simulação. Ótimo, já estamos com a tela do nosso computador aqui e eu quero fazer uma pequena demonstração aqui com vocês. Deixa eu pegar o meu roteiro, tá?
Não se assustem aí, mas, bom, para ilustrar tudo isso que eu falei até agora, vamos fazer um exemplo super simples, tá? O exemplo é: nós temos duas pessoas diferentes com aportes que são super possíveis para pessoas comuns. É uma pessoa que começa a investir lá no ano de 2000 e essas duas pessoas decidem investir R$ 500 por mês. E aí, o nosso primeiro investidor, ele escolhe, vamos supor que tivesse somente uma empresa para investir na bolsa, tá? E essa empresa seria a Bradesco. Empresa super sólida, inclusive tem análise aqui no canal sobre Bradesco. E vamos dar uma olhada aqui para a cotação, tá? Aqui, ó. A cotação já está até aberta, vamos abrir aqui no máximo, tá? Então, o que que essa pessoa ela decide fazer ao se tornar sócia de Bradesco? Bom, primeiro ela olha lá para os balanços, ela sabe dos resultados, acompanha trimestralmente, assim que possível o resultado. É uma pessoa que acompanha, né? E ela não se importa com as oscilações que acontecem diariamente, como vocês bem sabem. Qualquer empresa vai oscilar diariamente, com crise, tem uma guerra lá na Ucrânia. Bradesco nem na Ucrânia está. Aí vai interferir no preço da ação no Bradesco. Então, o que determina o preço de uma ação são motivos que ninguém consegue explicar. Por isso que ninguém consegue determinar ao certo se a empresa está cara ou se está barata. Então, esse cara, lá em 2000, ele falou: cara, eu vou investir todo mês R$ 500 em Bradesco, eu não vou me importar com o que as notícias do jornal falam, eu vou tomar minhas próprias conclusões olhando para os balanços, olhando para as apresentações da empresa, para o que a empresa está planejando para os próximos anos e por aí vai. E olhando aqui para a cotação em 2000, mais ou menos, ela estava 40 centavos. E você fica se perguntando: sério que lá em 2000 a ação estava 40 centavos a preços de hoje? Bom, a preços de hoje não dá para falar que a empresa estava 40 centavos, porque ao longo desse período, desses 25 anos, a empresa certamente pagou muitos dividendos, muitos juros sobre capital próprio, fez bonificações de 3 para 1, 4 para 1, 8 para 1 pode acontecer. Então, o que acontece? Quando a empresa faz esses eventos, o preço da ação ele é corrigido. Então, é como se você estivesse pagando. Vamos supor que você é esse cara que comprou no dia 21 de julho de 2000 e tem ações até hoje, depois de 25 anos. É como se você tivesse pagado 40 centavos lá atrás, mas você não pagou. Porque quando uma empresa faz algum desses eventos que eu citei para vocês, você recebe um desconto. A cotação, na verdade, recebe um desconto. E aí, tudo que é para trás é corrigido conforme esse desconto. Conforme o dividendo, principalmente com as bonificações que geralmente... eu sei que o Bradesco fez uma recentemente, deve ter 3 ou 4 anos, uma bonificação de 4 para 1, eu acho, ou era 8 para 1, eu não me lembro bem. Mas esse preço ele vai sendo corrigido até que o preço tenda a zero, de acordo com o longo prazo que você vai mantendo essa ação. Mas, tirando toda essa explicação, vamos fazer uma conta simples, tá? Vou abrir aqui minha calculadora. Então, deixa eu pegar aqui no meu navegador. Olha só, nós vamos fazer uma conta de padeiro hoje, tá? Nós vamos fazer uma simulação bem tranquila. Eu pedi a ajuda da inteligência artificial só para me falar o quanto essa pessoa teria ganhado ao longo desses quase 25 anos investindo em Bradesco, com aportes de R$ 500. Não importa o preço, tá? E eu vou chegar lá com esse não importa o preço. Bom, R$ 500 vezes 12, então o valor que ela investe não muda, e ela colocou isso por 25 anos. Então ela teria investido R$ 150 mil. R$ 150 mil saiu do bolso dela para comprar ações mensalmente de Bradesco. E aí, eu quero que vocês
olhem junto comigo no gráfico, olha só, ele não ficou assim, mas será que tá caro? Vou esperar um pouquinho. Será que tá caro? Vou esperar um pouquinho. Ele foi comprando mensalmente, mensalmente. Segundo a IA, o patrimônio que esse cara teria acumulado seria de mais de 1,5 milhão de reais. Porque ele, além de toda a valorização da empresa, da cotação, 44 centavos para aproximadamente, nos dias de hoje, R$ 14, teriam rendido, teriam rendido, além dos dividendos que a empresa pagou, além dos juros sobre o capital próprio e além das bonificações que certamente a empresa fez nesse período. Então todo esse patrimônio, olha só, R$ 150 mil serviu para ele acumular 1,5 milhão de reais. Claro, se ele tivesse investido apenas em Bradesco. Mas esse é um exemplo só para ilustrar para vocês. E esse valor é mais do que o suficiente para gerar uma renda passiva, do qual ele pode sustentar sua família, viver de renda, viver aposentado. Isso tudo porque ele não ficou se perguntando, mas agora tá caro. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar nesse período aqui, ó. Vou pegar entre 2014 e vou pegar entre 2006 aqui, ó. Não, 2004. Olha só. O que estava acontecendo aqui, ó. De 2009, né? De 2009 para frente, olha só. Daqui de 2010 para frente, né? A empresa andou de lado muito tempo. Olha só, R$ 4, R$ 5, R$ 4, R$ 5, R$ 4, R$ 5. E aí vamos supor, tá? Que você fosse esse investidor aqui em 2010 e falava, não, mas tá caro pra caramba, R$ 4, tá com PL de não sei quantos, tá com P sobre VP de não sei quantos, eu não vou investir nesse trem não. E aí, olha só o que você perde em 2013. A empresa vai para R$ 7, dobra, quase dobra praticamente, chegou a bater aqui 8,36 em 2013, né? E aí, vamos supor que você não deixou, você falou assim, não vou, tá caro ainda. Agora ficou caro de verdade aqui nos R$ 8 que você viu aqui, né? Nesses R$ 8 aqui, ó. Que a gente tinha visto em 2015, né? 2016. Não, agora ficou caro de verdade. Agora eu não vou comprar mesmo, não. E aí você deixou de novo de embolsar, de ver as suas ações valorizando para quase R$ 18 aqui. E aí vem pandemia, né? Pandemia derrete aqui 37% em um dia. Mas o que eu quero explicar com tudo isso? Você fica afirmando que a sua ação está cara, que a empresa... Você olhou a empresa, você falou, não, a empresa é boa, gostei, não compra, você está suscetível a isso daqui, ó. Só que você precisa aguentar esses períodos em que a bolsa fica num marasmo com a certa empresa, variando nos preços muito parecidos, né? 4, 4, 5, 4, 4, 5. Só que chega uma hora que vem e dá e sobe. A empresa não é burra. Na verdade, o mercado não é burro, mas no longo prazo. No curto prazo, ele é muito burro. E aí, o preço de ação, ele não importa tanto. O que importa é se você conseguir aumentar o seu valor de aporte. E aí, existem várias simulações aí, vocês podem procurar na internet, mas o cara procurou a melhor rentabilidade, investiu em todas as mínimas e conseguiu uma boa rentabilidade. Ganhou de IPOV, ganhou de inflação, ganhou de tudo. Mas o cara que aportou um pouquinho mais que ele, vamos supor que eles tivessem começado com o mesmo aporte, só que o outro fez renda extra, e ele no final de um certo período ele vai ter mais patrimônio que esse cara que fez mais rentabilidade. Então, no longo prazo, meus amigos, a cotação vai seguir o lucro líquido, não tem jeito. Uma empresa que lá em 97 lucrava R$ 500 milhões, isso Brasil em 97, né? Impressionante já, mas que
viu seus lucros crescerem até 22 bilhões de reais em 2019 e a cotação chegou a bater R$ 19. Então, no longo prazo, não tem jeito. Aqui você está vendo quase que um gráfico em linha reta, porque para cima, porque aqui é a cotação anual, né? A gente pega o lucro, pega a cotação que fechou e bate. Mas se você for olhar no trimestral, é mais maluco esse gráfico, né? Você vê que trimestralmente a ação vai variar mais, a cotação, né? E o lucro ele vai dar uma variada, mas no longo prazo, olhando para o anual, aí, se você avaliar, e aí você tem que ter essa gestão de futuro, né? Se você avalia nos balanços, não, a empresa vai continuar aumentando sua receita, vai continuar aumentando seu lucro, ela vai superar esse problema que surgiu agora, ela vai continuar gerando valor. Eu tenho essa confiança. É por isso que você compra ação. Você não chega aqui e fala, não, a cotação tá cara, eu não vou comprar Bradesco. Você faz isso, você está errado na sua análise. Sinto te dizer, mas você está errado. E aí, vamos pegar o exemplo hipotético do cara que é trader. O que é o trader? É o cara que ele se disfarça de investidor. Ele acha que pagar barato é a grande oportunidade da vida dele. E aí, nós vamos olhar, por exemplo, para o IBR. O IBR já foi uma empresa que teve lucros muito consistentes. Eu não vou negar sobre isso, não. Mas muito lá atrás, né? Deixa eu olhar aqui para a tabela. Aqui, ó, receita líquida de 25 bilhões em 2016 e um prejuízo de 8 bilhões. Mas se nós formos olhar lá em 95, a empresa tinha aqui registros de lucros inclusive parecidos com o Bradesco, tá? 500 milhões de lucro aqui, uma margem líquida de R$ 6, mas certamente em algum momento a empresa ela deu sinais, ela deu indícios de que ela ia continuar dando prejuízo. Claro, a dívida explodiu aqui em certos momentos, 17 vezes o EBITDA, mas eu acho que a grande sina do investidor não deveria ser sobre cotação de empresa. A grande sina, o momento chave, é quando, por exemplo, surge uma Cielo, que foi uma empresa muito boa por muito tempo e em algum momento aconteceu algo com ela que ela não conseguiu manter todo o market share que ela tinha, perdeu o mercado praticamente para a concorrência. Com o Oi eu não sei, eu não conheço muito o histórico da Oi, eu não conheço muito o negócio da Oi, mas certamente em algum momento você conseguia fazer esse link de falar assim, cara, eu vou pular fora da empresa a qualquer preço que eu tenho, porque o IBR vai me fazer perder muito dinheiro ainda. E aí, olhando para a cotação em níveis máximos, vocês conseguem ver a diluição que a empresa teve de valor. Vamos pegar aqui o cara lá em 2000, ó. Eu não entendo por que a ação tá R$ 3.030, mas a ação chegou a valer R$ 24.000 lá em 2009 e depois foi só pro buraco, 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 1,55 agora. Então comprar mais barato não tem que ser o seu foco. Olha só, a segunda simulação aqui o cara investiu os mesmos R$ 500 que o cara lá de Bradesco por mês, mas o patrimônio dele no final teria sido equivalente ou praticamente a zero. Uma empresa que entrou em recuperação judicial, o dinheiro aportado em vez de multiplicar foi completamente corroído. Então você consegue perceber essa diferença com essas duas empresas que nós visualizamos aqui? Para finalizar, eu vou trazer outros vídeos sobre preço aqui, tá? Não acho que esse vai ser o último vídeo sobre preço que eu vou falar aqui no meu canal, mas eu quero falar um pouco sobre VEG, por exemplo. Todo mundo que eu vejo falar, VEG tá cara, VEG tá cara, VEG tá esticado. Se você for olhar lá o PL, o PVP, todos esses indicadores que a empresa tem,
é, é, sempre foi uma empresa que teve esses indicadores esticados. Sempre foi. E vamos pegar esse cara aqui, ó, em 2016, falando: ah, não, a empresa tá cara. A empresa tá absurdo de cara, não dá pra pagar isso daí, não. Isso aí tá absurdo, R$ 6 na ação da VEG, nunca, não pago. Ele deixou de simplesmente ter o seu patrimônio multiplicado por muitas e muitas vezes. Olha só o quanto que a empresa chegou a valer lá em 2021, R$ 40. E aí, vamos supor que esse cara continuou, ele foi, não, a VEG é boa empresa, não tem jeito. O cara continua afirmando que tá cara, tá cara, tá cara. Não, é boa empresa, mas tá cara. Ele deixou simplesmente de ver o seu patrimônio sendo multiplicado de novo. Foi de 40 para R$ 51 aqui no pico. Tá em queda novamente, tá com R$ 38,35 agora. Mas perceba que ficar repetindo o discurso de outras pessoas, de que tá cara, de que não sei o quê, isso não te ajuda. Isso faz com que você perca dinheiro, com que você deixe de entrar em bons negócios. E eu vou explorar diferentes filosofias de análise de empresas, de cotação, que na minha opinião são inúteis. Na minha opinião, o que você tem que fazer aqui é aumentar aporte, cara. Tem que definir uma estratégia e falar: ó, em 25 anos eu vou investir. Nos primeiros 5 anos eu vou investir o que eu posso, depois eu vou aumentar o meu aporte e por aí vai. Reinvestir os dividendos é importante, claro, reinvestir os juros do capital próprio. Mas assim, essa mentalidade de tá caro, faz com que você perca valorizações extraordinárias no longo prazo. Considerando, né, de novo, né, cotação sobre lucro, olha só, quase que linha reta, né? Principalmente de 2017 para frente, né? O lucro da empresa subiu de forma muito expressiva e a cotação subiu atrás. Porque é uma empresa que gera muito valor. Tem de todos os caras famosos que eu gosto que eu já li materiais sobre, imagino que vocês também. Vamos pegar todos os caras grandes aí: Benjamin Graham, Warren Buffett, Décio Bazin, Luiz Barsi, todos esses figurões, Charlie Munger, todos esses figurões do mercado. O que eu mais gosto de ouvir é o Warren Buffett, porque ele em nenhum momento fica nessa guerra de preço, de cotação de preço. O Luiz Barsi fala que preço é importante. E aí eu quero atentar para vocês de que uma pessoa que pensa que preço é importante consegue no longo prazo construir um patrimônio enorme. Mas por quê? Porque ele investe em boas empresas do final. Então não adianta nada você ficar fazendo análise de empresa em cima, análise de preço de empresa, de uma empresa que é ruim. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, esse era o vídeo que eu queria demonstrar aqui para vocês. Eu acho que já tá bom de simulação aqui, né? 18 minutos. E eu espero, sinceramente, que... eu não espero que essa discussão vai morrer aqui no meu canal, mas eu espero que vocês tenham entendido o ponto onde eu quero chegar. O mais importante é a mentalidade, consistência de estratégia, aplicação da sua estratégia no longo prazo. Se eu e você começamos a investir mensalmente o mesmo valor e eu aumento meu aporte e você não, obviamente eu vou ter mais patrimônio acumulado que você no longo prazo, mesmo que você consiga uma rentabilidade maior. Porque eu foquei no mais importante e você focou no mais secundário possível, que é olhar para preço, cotação, olhar todo dia. E isso nós não temos que ter tempo para olhar. É igual o exemplo do último vídeo que eu dei, né? Que eu fiz. Cara, você tem um carro, você fica olhando o preço desse carro todo mês? Não é possível que você é maníaco a esse ponto, né? Então, para com isso. Faça uma estratégia e repita essa estratégia por muito tempo. E lá na frente você vai me agradecer. Esse é o canal da Lenda em Movimento. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like pelo conteúdo
e até o próximo vídeo em nosso canal. Muito obrigado pela audiência e até mais. Falou!